Olá, meus amigos. Então, antes de eu gravar esse vídeo, o vídeo do Stott ainda não tinha saído, tá ligado? E naquele vídeo, ele acrescenta algumas coisas que eu vou aproveitar pra colocar aqui também, que é, por exemplo, a visão do Halas sobre essa acusação. Provavelmente ainda essa semana eu vou postar um vídeo sobre essa parada que o Stott falou, sobre todo esse exposed que ele trouxe. Eu mal posso esperar pra poder fazer isso. Eu tô a fim de falar sobre algumas pessoas que estão ali naquele vídeo, então me aguardem. Oi, sim, gênio, sim, a minha cara ela tá um pouco diferente. Eu não sei o que aconteceu, devo ter tido uma reação alérgica e acordei assim, com o olho inchado. Mas sinceramente, tô nem aí, eu preciso gravar vídeo, aí eu tô gravando um videozinho aqui, né, pra conseguir sugar aquele dinheiro de vocês. E também porque, depois de muito tempo, depois de um tempo aí que eu fiquei de boa, que eu fiquei mais suave, o Yanni voltou, o tão prezado Yanni, sim, o Yanni da treta do Haluka, aquele cara lá que tinha agência, que era a mente por trás de todos aqueles dossiês. E vamos relembrar um pouco do passado. O Jean L, lá do passado, o Jean L tretou com o Haluka, aí depois que todo mundo viu que o Haluka tava errado, o Haluka se juntou com o Yanni e com a Thaís e com o Terry. E aparentemente agora teve mais uma reviravolta e o Yanni se ferrou, não é mais amigo do Haluka. Provavelmente não troca mais ideia com o Jean também. Então no final foi só lágrimas, né? Lágrimas. Mas enfim, o Yanni ele fez aí essa live explicando algumas coisas sobre a convivência que ele teve lá com o Haluka. Que assim, palavras dele, o Haluka vai querer acusar ele de uma parada bem séria. Bom, tudo começa com um grande encontro entre Yanni e Haluka, onde o Yanni diz que buscou o Haluka de madrugada lá em Mojimirim, que é onde esse doente mora. E aí ele vai explicar pra gente qual que era a ideia dele buscando o Haluka. A ideia inicialmente era que ele ficasse um curto período e se a gente fosse terminar, né, se a gente fosse dar continuidade nesse trabalho, ele ficaria até um mês ou mais. E foi exatamente o que aconteceu. Ele ficou por volta de um mês e pouco. Ficar um mês com o Haluka. Eu não passaria uma hora no mesmo cômodo que o Haluka. Quem dirá ficar pique um mês com ele. Coragem, viu? Coragem, Yanni. E aí vem a pergunta. Pergunta que, de acordo com Yanni, é a pergunta de $1 milhão. E aí, Yanni, você ficou com o Haluka? Sim. Ó! Eu e o Haluka a gente teve um caso. Eita! Eu e o Haluka a gente teve um caso Pegou. desde o primeiro dia em que a gente finalizou a Explanou. gravação do dossiê. Ele também ressalta que no dia que ele terminou o dossiê foi o dia que eles ficaram pela primeira vez. Olha, isso é esquisito, muito esquisito. Porque olha só, Yanni, você vai mostrar, e a gente sabe que de acordo com você, um dos seus argumentos que você usou na época do dossiê, é que o Haluka ele estava extremamente fragilizado. Ele estava extremamente mal com tudo que estava acontecendo e você veio lá para ajudar o rapaz. Aí tu foi e ficou com ele em um momento onde ele estava, sei lá, fragilizado, fazendo várias merdas. Você vai falar depois que ele bebia todo dia, que ele aparentemente não estava são, né, pra resumir. Então, eu acho isso esquisito por si só. Você ter ficado com ele, pra mim, isso já é esquisitíssimo. Esquisitíssimo. Porque pra mim, esse momento não era momento de ninguém ficar com ninguém. Era um momento de as pessoas procurarem o psicólogo e ajuda pra poder resolver as próprias questões mentais. E se tem alguém que precisa urgentemente de um psicólogo, essa pessoa é o Haluka. Então, tipo, eu acho esquisito vocês terem ficado naquela época por esses motivos. Pelo simples fato do Haluka naquela época, ao que tudo indicar, estava fragilizado. Mas essas questões a gente vai entrar um pouco mais pra frente. Calma, calma, jovem padawan, a gente já chega lá. Que isso, já foi cornão, Em um hein? determinado momento, Zera, acalmou. depois que a gente ficou, a gente praticamente continuava junto todas as noites. A gente dormia no mesmo quarto, independente de estar no quarto, naquele processar quarto onde a gente tinha Haluka, alugado, ou no meu pegou. quarto. Mais uma vez, uma grande demonstração de coragem. Eu não ficaria no mesmo quarto que o Haluka, não. Nossa senhora. Aí você teve coragem, antes. Teve coragem de dormir ali com o Halas do seu lado. Meu parceiro, se eu tivesse na mesma região, se eu tivesse, sei lá, a 1 quilômetro de distância do Haluka, eu já ia andar assim, olhando pros cantos, assim, ó, vendo se não tem ninguém. Pá, eu já ia andar meio, tá ligado? Meio preparado pra qualquer coisa. Na minha concepção, acho que o Haluka ele é o ser humano menos confiável da face da Terra. Eu acho que ele é um cara que você não pode confiar nunca e em hipótese alguma, tá ligado? E aí, o Yanni, ele vai citar agora uma situação onde ele deu um remédio pro Haluka. Naquele dia, eu dei um Venvance
Vinvança é um medicamento pra quem tem TDAH, pra você ter hiperfoco. Eles adoram dar remédio pros TDAH, outros, né? já ouviu falar ou do Vinvança ou da Ritalina. Eu não sei que porra de remédio é esse, mas pela reação da Bianquinha não parece ser um dos melhores remédios assim pra você dar de forma avulsa. Vai, toma um remédio aí. E o Yanni, ele falou dessa parada do remédio por conta disso aí, ó. O Raluca vai utilizar essa informação futuramente pra tentar alegar que aí eu tentei dar um medicamento pra ele, etc. E por que o Raluca iria tentar usar essa informação futuramente? Simples, porque de acordo com o Yanni, supostamente o Raluca vai acusar ele de assédio. E obviamente que o Yanni, ele tá falando e tá demonstrando que essa futura acusação que poderia vir à tona aí é falsa, tá ligado? Eu posso afirmar alguma coisa pra vocês? Não posso afirmar muitas coisas. Eu não acredito muito nem no Raluca, nem no Yanni, tá ligado? Então eu não tenho certeza dessas paradas. Se a verdade vier à tona, que o responsável, independente de quem seja punido da forma devida, tá certo? Rolou sexo? Putaria pesada? Que isso? Rolou? Que isso? Todo mundo pergunta isso. Rolou, Yanni? Rolou putaria? Eu não Rolou perguntei sexo? isso. Não chegou a rolar sexo. Rolou sim preliminar. Eu duvido pra caralho que alguém perguntava isso pro Yanni, tá ligado? Eu duvido pra caralho, até porque era mais fácil você fazer essas perguntas pro Raluca e pro Jean, tá ligado? Eu acho que na mente das pessoas, elas imaginariam que era muito mais fácil o Jean ficar com o Raluca do que o Raluca ficar com o Yanni, tá ligado? Inclusive, Yanni, eu vou fazer mais um vídeo sobre essa polêmica toda, né, que envolve o Yanni e o Stott. E assim, você, Yanni, você tem uma síndrome de protagonista que eu não entendo, mano. Você pensa que você é o protagonista das paradas e que você precisava agir como um manipulador, que você precisava agir como um pau no cu pra chamar a atenção, quando não, isso daqui não é um anime, você não precisava agir daquele jeito, porque por mais que você chamasse a atenção, você só ia atrair ódio e muito ódio, ou seja, a sua credibilidade ia ser abalada e você ia sair como otário, tá ligado? Então, às vezes, o Yanni, ele se bota como protagonista de várias coisas e situações quando ele não é protagonista de porra nenhuma, tá ligado? Quando você entrou nessa história aqui, Anne, você começou a chamar a atenção pra você porque você quis, tá ligado? Você entrou e decidiu se aliar ao Raluca porque tu quis, mano, tá ligado? Tipo, isso foi você que quis, tá ligado? Ah, mas eu tive motivo pra fazer isso e tal. Não, beleza que você teve seus motivos e tal. Eu acho que você se arrependeu um pouco, não se arrependeu não? Você parece ter colhido frutos bem podres dessa sua escolha, você não acha? Ele fala que não teve mais... Ai, porque o Raluca é virgem e que eles tentaram até, mas não rolou. Ele também relata que quando eles pensaram em fazer, o Raluca teria perguntado pra ele: aí, você possui a camisa no diminutivo? Você possui a camisa pequena, sabe? Vocês entenderam? Que se não tiver entendido, você ou é virgem ou é burro. O Raluca tá tentando de todas as formas usar isso de uma maneira onde ele vai alegar que eu assediei ele. Que isso, A minha cara? sorte foi que, num determinado momento, eu avisei Pra que pra expor uma certa isso, pessoa assim? que isso poderia acontecer. Rolou um babão. E eu me preparei pra isso. Eu duvido pra um caralho que você tava preparado pra... Não, Yanni, não. Você não é uma mente manipuladora e gênio. Você tá longe de ser alguém como o Kira seria. Tá bem distante. Esse tipo de coisa, ninguém tá muito preparado. Você só tem que ter as provas pra provar que de fato aconteceu. Eu não descarto a possibilidade de que você falou com tal pessoa, que rolou, tal. Você falar com outra pessoa que aconteceu não é prova de porra nenhuma, tá ligado? A não ser que você tenha prova guardado aí, ou não sei lá que porra. E, tipo assim, olha que bosta. Os caras eram pra todo mundo se ajudar, mas todo mundo lá era meio receoso, aparentemente, tipo, pô, tem que tomar cuidado, porque vai que o Raluca tenta me fuder e tal, sendo que era pra ter um clima de união ali, onde todo mundo iria se ajudar, mas a gente tá vendo que não foi bem assim. E outra, por que você ficou com o Raluca, mano? Tá ligado? Por quê? Será que não passou na sua mente que isso poderia dar uma merda gigantesca e que era até, de certa forma, inapropriado você ficar com ele naquele momento? Tipo, você pensou mais com a cabeça de baixo com a de cima? Qual que foi? Tipo assim, é umas paradas que não faz sentido na minha mente, mano. Tipo, você fez essa parada e tá falando que beleza, foi com consentimento, ok? Mas tipo assim, tu fez essa parada em um momento onde a galera ali provavelmente tava mal fragilizada e tal. O Raluca, por mais que ele seja
seja um bosta, ele deveria estar passando por um momento ruim, querendo ou não, tá ligado? E tipo, aí nesse meio desse turbilhão todo que tava sendo aquela treta, vocês encontraram um momento pra ficar, carai. Tipo, é uma parada que não faz sentido pra mim, mano, sabe? Mas isso é muito esquisito, mano, tá ligado? Tipo, é muito esquisito. O cara que era pra ajudar o Halas foi lá, tentou ajudar, mas também ficou com ele. Mano, nossa, velho. Nossa, que Ave Maria, mano. Porra é essa, mano? Porra é... Nossa, que creep, mano. Que creep. Gore demais isso aí, velho. Enfim, e o Eren, ele também relata que o Haluka, às vezes, ele tinha altos e baixos de pico de raiva, tá ligado? Porque uma vez, de acordo com o Yanni, né, o Haluka teria chegado pra ele falar, pô, e aí, o que eu sou pra você e tal? Aí o Yanni respondeu algo como, pô, mano, nós é amigo, tá ligado? Tipo, eu tô solteiro e pá, não quero me relacionar com ninguém. Aí, de acordo com ele, o Haluka teria surtado e ficado bravo e tal. E agora ele vai começar a explicar uma parada que envolve o Jean, que o Jean teria feito o Macau antes dele vir pra São Paulo. Sabe quando rolou aquela palhaçada toda que o Haluka se juntou com o Jean e tal? Antes do Jean ir trombar o Yanni e o Haluka, de acordo com o Yanni, eles fizeram um Macau. E o Yanni fala que a Cal, ela foi legal e tal, porque o Haluka e o Jean, um pediu desculpa pro outro e tal, e foi um momento meio que pra eles se resolverem. Enfim, tá em um lugar que eu não entraria. O Macau com o Haluka. Tem um lugar que eu não entraria. E aí ele vai falar que o Haluka meio que vai começar a flertar com o Jean. O Haluka, ele começa a meio que flertar com o Jean. Ixi. O Jean lembra disso. O Jean lembra disso. Ixi. Ele começa meio que flertar com o Jean. E aí o Yanni diz que nesse momento que o Haluka começa a flertar com o Jean, o Haluka, ele abre uma aba pra começar a gravar a parada, tá ligado? Ardiloso e pilantra como só o Haluka, então não duvido que ele tenha de fato feito isso. Bem a carinha de mau caráter dele. Ele tem uma carinha de quem faria essas coisas. Naquele momento que a gente desligou a Cal, eu virei pro Haluka e falei, por que você fez isso? Você não viu? Ele continua dando em cima de mim, que não sei o que. Falei, Haluka, você deu abertura. Você tentou flertar com ele. Você deu essa abertura pra ele. Por que você fez isso? Não, porque eu não fiz nada, foi ele que... Eu falei, não, Haluka, eu vi, mano. Um momento lúcido da sua parte, Yanni. Muito legal, muito legal. Eu esperei muito pra ver um momento onde você tem uma lucidez e fala algo... bom. Você teria que ser um belo de arrombado pra fazer um planinho sujo desses. Como eu disse, não duvido que isso tenha acontecido, tá ligado? Não duvido. E agora o Yanni, ele vai começar a falar da parte de quando o Jean veio pra São Paulo, quando ele já estava aqui em SP, tá ligado? O Haluka, desde o começo, afirmou pra mim, eu não quero ficar sozinho com ele em nenhum lugar. Eu falei, não, tudo bem. Ele vai estar com a gente na hora que a gente for fazer os rolês, na hora que a gente for gravar as coisas, na hora que a gente estiver interagindo, mas pode ficar tranquilo. Meu, o Jean, ele entendeu o recado, Haluka. Você pode ficar tranquilo, ele não vai dar em cima de você, que não sei o que, bababá. Ai, cara, que merda, velho. Só de imaginar todas as merda que eu passei pra depois ter visto o Haluka e o Jean junto. Eu lembro como se fosse ontem esse dia. Memórias da guerra, amigos. Memórias da guerra. Mas enfim. E o Yanni, ele fala que ele trocou um papo, né, com o Jean, falando, pô, mano, você não tá aqui pra ficar com o Haluka, né? Eu espero que você tenha entendido bem isso. Aí, tipo, ele continuou comentando que, pá, não, você tá aqui pra... porra, mudar a sua imagem, mostrar pra internet que você tá disposto a mudar e tal. Ele teria que mudar em uma situação onde ele já tinha provado que tava certo, mas sim, ele tem que mudar. Tudo bem, só devaneios da minha mente. E agora ele vai citar um amigo do Haluka, que eu vou adiantar já. De acordo com o Yanni, o Haluka teria acusado também esse moleque de e seria fake isso aí. Claro que isso é de acordo com o Yanni, mas vamos lá. Dark. Inclusive, não é o professor Dark, tá? É o amigo do Haluka. Que foi uma pessoa muito legal que eu conheci. Que o apelido dele, né, como o Haluka chamava, era Dark. E até onde eu entendi, esse moleque Dark, que se eu não me engano o nome dele é André, ele seria o melhor amigo do Haluka há mais ou menos um ano e meio. Corajoso, viu, amigo? Você é um cara corajoso. E aí, pô, o Yanni, ele vai relatar um momento onde esse Dark, ele saiu com o Halas, eles foram no cinema e tal. E o Yanni, ele demonstrou ter gostado bastante do moleque, bastante que, de acordo com o Yanni, o cara parecia ser uma pessoa gente boa e tal. E ele pensou, pô, os caras estão se vendo pela primeira vez aqui, né? De repente pode até rolar um bagulho entre os dois aí, né? De repente até seria legal. E aí ele vai citar isso aí. Teve um segundo momento
aonde o Haluka se encontrou com o Dark. E aí, beleza. E nesse segundo momento que eles se trombaram, aparentemente o Yanni viu ali que deve ter dado bom, que o Halas ficou de fato com esse moleque aí, com esse Dark André, e que eles tiveram um momento deles ali. No momento que eu abri a porta, eu escutei um barulho assim. Aí eu, Halu? Na hora que eu abri a porta. Aí eu, opa. Aí eu falei, não, fica tranquilo, galera, eu tô subindo lá pro 21º, relaxa, tá tudo certo. Aí nessa hora que o Yanni viu o Haluka e o Dark ficando, ele tinha subido lá pra um andar lá e falado, pô, deu bom, pô, o pessoal ficou aí, né, eles devem estar todos de gracinha, ele falou que ele gostou bastante do moleque, o moleque era um cara bem legal mesmo, e que teria dado bom, até aí beleza. Aí ele falou que ele tava fumando um pigas, tá ligado? E tinha dado mais ou menos uns 40 minutos e isso aí aconteceu. Na hora que deu esses 40 minutos, meia hora mais ou menos, o Haluka apareceu, lá em cima na cobertura. E aí ele virou e falou assim, tô muito puto com o Dark. Aí eu falei, oxi, o que aconteceu? O Dark, ele me assediou, eu nunca mais vou perdoar ele. Bah, tá ligado? Bah. O Yanni diz que ele tem certeza que esse moleque não fez nada com o Haluka, tá ligado? Que tudo foi de forma com consenso e tal. Só como eu falei, não sei, mano. Não sei. Se, por exemplo, de acordo com o Yanni, o Haluka vai acusar ele de assédio. Pô, se for provado que o Yanni tá errado nas ideias, o Yanni que paga, entendeu? O Yanni que paga. Beleza, você pode até odiar o Haluka, pá. Eu, por exemplo, odeio muito. Se isso de fato aconteceu, entendeu? Então, pô, peço que os responsáveis sejam punidos, tá ligado? E ponto final. E se foi provado que não, que o Haluka tá metendo louco, tá inventando tudo isso, o Haluka, mesma coisa, punição, pai. É isso, entendeu? E aí, continuando com o bagulho do Dark, o Yanni vai explicar o que o Haluka falou pra ele. Não, porque eu tava falando do dia que o Jean tentou, ele tentou falar que ele tinha interesse em mim, flertar comigo, e aí ele simplesmente me beijou. Eu falei, mas, Haluka, vocês já estavam trocando ideia desde o shopping, vocês já estavam, tipo, meio que flertando e dando, assim, sinais desde o shopping. Do que você tá falando, mano? E aí o Yanni conclui falando que no final das contas o Haluka, ele saiu falando aí, ó, torto à direita, que o moleque seria assediador, que ele saiu ali falando pra todo mundo, tá ligado? E aí ele vai falar do papo agora de que o Haluka bebia todos os dias. Que ele bebia com muita frequência. Ele bebia literalmente com muita frequência. Beleza. Aqui o Yanni falando que o Haluka, ele, acho que, sei lá, devido à situação, ele enchia a cara e pá. E aí ele vai continuar falando, né, de como era esse processo do Haluka. E ele comia, bebia. E aí o que ele fazia? Ele ia lá pro 21º pra vomitar tudo no lixo do banheiro do 21º. Vários dias. Vários dias. Beleza, o Haluka, ele ficava nessa. E aí o Yanni, ele vai voltar pro papo de ficar, né, que ele e o Haluka ficou. Ele vai citar um momento onde eles realmente tentaram chegar e fazer a farofada level máximo, se é assim que eu posso dizer. E o Yanni diz que o Halas queria, que ele tava afim, tá ligado? Que ele queria mesmo. Aí beleza, teve esse acontecimento que eles tentaram, né? E aí aconteceu algumas coisas semanas depois. Alegou pra mim, semanas depois, uma semana depois, que foi uma semana antes dele ir embora, que ele estava bêbado. E que eu me aproveitei dele. Ele literalmente deu a entender que ele estava bêbado e eu fiz isso porque ele estava bêbado. Você disse que ele bebia quase todo dia, tá ligado? Você disse que ele bebia quase todo dia. E aí naquele dia em específico ele não bebeu? Foi isso? Tá ligado? Tipo, esquisito, mano. Esquisito. Não tem como ter certeza de porra nenhuma, tá entendendo? Não tem como ter certeza de porra nenhuma. O motivo de eu ter expulsado o Haluka da minha casa? E o motivo, de acordo com o Yanni, é muito simples. Que ele percebeu que o Haluka tava agindo de maneira astuta com o Jean. Que mais uma vez eu não duvido. Não duvido. E o Yanni também avisa que ele falou várias vezes pro Jean que o Haluka não era uma pessoa de confiança. Que porra de relacionamento é esse que vocês tinham, hein? Que caralho é isso daí? Tava lá pra ajudar o cara, pra fazer os dossiês, mas ao mesmo tempo você também sabia que não deveria confiar nele, e ninguém podia se confiar em ninguém no final das contas. Que tipo de relacionamento vocês tinham nesse lugar, caralho? Que porra é essa? Faz sentido pra vocês? Tipo, o pessoal que era pra se ajudar, um não confiava no outro, aparentemente, que, mano, tá ligado? Tipo, porra. Aí beleza, o Haluka foi passear com o Jean, certo?
Foram passear lá, a galera trombou eles, fizeram um videozinho, Rebeca ficou pistola, porque, segundo a Rebeca, foi ela que falou pro Raluca que a Catedral da Sé era um dos lugares mais românticos de São Paulo, pipipi, popopó. E aí o Raluca, o que ele fez? Pegou e levou o Jean na Catedral da Sé no Dia dos Namorados. Aí eu pergunto pra vocês acham mesmo, conhecendo o Raluca como ele é, tendo todas as experiências que a gente teve, acompanhando tudo que a gente viu, que ele fez isso, tipo, ai, não, só vou passear com o Jean? Não, eu não acho que ele seja o tipo de pessoa que só vai passear com o Jean. Mas o que eu tenho em mente são meras especulações e suspeitas, tá ligado? Hoje em dia não me importa mais, tá ligado? Tipo, é uma situação que, depois de tudo que eu passei vendo, as coisas que aconteceu, hoje em dia não me importa se o Raluca tinha algo por trás disso que ele fez. Eu tô um pouco me fudendo se ele tinha algum plano por trás que eventualmente ele ia ferrar o Jean. Muita gente trata o Jean como ele foi... Porra, ele é a pessoa que foi influenciada e manipulada por muitas pessoas e tal. Mas no final das contas, quem toma as atitudes do Jean é o próprio Jean, tá ligado? Tipo, ele escolhe o que ele faz, tá ligado? E ele escolheu esse caminho de ir lá e virar amigo do Raluca, tá ligado? Se isso eventualmente, depois de um tempo, trazer consequências, da mesma forma que trouxe pra você, Yanni, é consequências dele, pai. Você vai falar o quê? Que ele foi manipulado por você a fazer as pazes com o Raluca e depois virar amigo dele? Ou que ele foi manipulado pelo... Não, porra. O Jean que escolhe o que ele faz, mano. O Jean, tá ligado? Todo mundo tratando o Jean como se fosse um bobinho. Porra nenhuma, mano. É ele que escolhe o que ele faz, mano. Ele quis ir resolver os bagulho com você. Ele quis te trombar, ele quis trombar o Raluca porque ele quis, mano. Em ponto final. Todas as pessoas no meio ali estavam falando pra ele não fazer isso. Ele fez porque ele quis, tá entendendo? Então, tipo, ações e consequências, mano. E eu não posso me importar menos com as consequências que isso vai ter, entendeu? No sentido de, tipo, ah, depois tal pessoa se mostrou ser pau no cu. Depois tal pessoa se mostrou ser mau caráter. Não tô nem aí, mano. Tô nem aí, entendeu? Nem aí, nem aí. Eu já deixei essa história pro passado tem muito tempo. Hoje em dia eu só quero só dar umas opiniãozinhas e fazer umas gracinhas, entendeu? E assim, sendo sincero, eu não tô aqui pra te dar conselho, Yanni. Se esse conselho fosse bom, não se dava vendia, entendeu? Eu dou conselho pro meu público aqui e tal, mas é porque eu sou fechadão com eles. Eu não te entendo, mano. Eu não te entendo. Eu não entendo por que você pulou na bala do Raluca. Eu não entendo o porquê que você continuou com isso até o final. Eu não entendo porque você fez um personagem pra chamar atenção, que na verdade era um personagem que você queria esse ódio pra chamar atenção pras paradas. Eu não entendo porque isso não faz sentido pra mim, tá ligado? Eu não te entendo, mano. Você tá certo? Você tá certo? Você realmente não fez nada com o Raluca, foi tudo de forma com consenso? Quem não deve não teme, pai. Você já é grandinho, você sabe. Quem não deve não teme. Prova isso ali, ó, na delegacia. Chato, não é? Sofreu uma falsa acusação, principalmente de uma parada tão séria como é o assédio. É muito chato mesmo, muito chato. A pessoa fica desesperada, ela chora, ela fica eufórica, respirando pesado. Eu já vi alguém que passou por algo parecido com você, Yanni. E é uma merda. Porque eu era otário, porque eu acreditava que o Raluca tinha chance de mudar, que o Raluca era um coitado, que o Raluca tava no palco do entretenimento, tá ligado? Eu achei que o Raluca tava sofrendo. Otário, eu sou otário. E aí, é isso mesmo, pai. Isso mesmo, você foi otário. Você foi otário. É isso aí. É exatamente isso daí que você foi mesmo. Você foi otário. Nada coloca na minha cabeça, Yanni, que você era um personagem. Nada coloca. Pra mim, você nunca foi um personagem. Você sempre foi daquele jeito, entendeu? Nada coloca isso na minha cabeça de que era tudo um personagem, era armado e tal. Tem uma coisa que eu tô tentando deixar pra trás. É o fato de, assim... Eu já guardei rancor de muita gente, porque eu sou um cara rancoroso, mas o rancor que eu tenho do Raluca não tá escrito nas estrelas, mano. Meu Deus do céu, mano. Que cara otário, velho. Nossa, puta que pariu, mano. Ave Maria, só de lembrar que eu já começo eu já começo a sentir vontade de trocar pra minha pele vermelha. Vocês queriam saber por que o personagem era puto, irritado e os caralhos? Sim, era pra atenção. Mas é porque eu sabia que ia ter atenção pro privacy. A jogada de mestre maior era o privacy. Mano, ai, cara, essas ideias de personagem, pai. Que personagem, irmão? Você atrair ódio não é bom, cara. Porque quando você faz um vídeo, sei lá, coeso, realmente bom, as pessoas vão praticamente ignorar porque elas te odeiam. Caralho, você falar que é um personagem, ele não justifica as paradas que tu fez, mano. Não justifica. Acorda pra
sua vida, porra. Você sabe como é o mundo real. Que personagem o quê, cara? Você acha que isso daqui é um anime? Um anime? Que tu é o Kira? O Kira de Taubaté? Como é que é? Não existe isso, mano. De personagem, pá. E o bagulho do privacy, beleza. Tu queria dar dinheiro, porra louca, ok. Mas não, que porra de personagem, velho. Corta essa ideia, mano. Corta. Eu larguei mais de 20 mil reais na mão do Raluca. Ele queimou tudo. Ele queimou todo o dinheiro. Com comida, com álcool, com um piano que ele comprou quando ele voltou pra casa dele. Piano. Ela comprou um piano. Ela não sabe fazer um vídeo coeso, vai aprender a tocar piano. Ai, ai. Acho que vocês entenderam o que eu acabei de mostrar, né? Que é o dinheiro que ele fez com o Privacy, que foi 20 mil, e torrou tudo aí, de acordo com o Yanni. Se foda, o dinheiro não é meu mesmo, quer torrar, torra, foda-se. O Yanni, ele garoteou de novo, porque ele vai falar que teve algumas conversas que ele apagou, conversas essas que inclusive provariam a inocência dele, de acordo com ele, que ele pediu, que ele apagou porque o Raluca pediu, tá ligado? Ele pede pra eu deletar as minhas conversas com a mãe dele, com a irmã dele e com ele, alegando que ele não ia levar a público que a gente tinha ficado. Ai, tá tudo bem agora, Yanni. Agora ninguém tem as provas de que a gente ficou. Você que era um cara que tudo indica que já tinha algumas suspeitas com o Raluca, você acatar as ideias dele e apagar só porque ele pediu, foi juvenil demais. Juvenil demais. É o que eu falei, mano. É basicamente o que eu falei. Se você não fez nada e você não deve, você não teme, você vai e prova que você tá certo, mano. Ainda assim, por mais que seja merda eu falar o que eu vou falar, isso tudo que tá acontecendo é consequência do que você escolheu pra você, mano. Você que escolheu isso, mano. Você que escolheu ficar com o Raluca, você que escolheu deixar o Raluca se aproximar de você, tá ligado? Bom, então, como prometido, eu vou mostrar a parte do Raluca sobre essa acusação, tá ligado? A parte dele eu peguei no vídeo do Stott, que vai sair um vídeo ainda essa semana sobre essa bomba que o Stott postou. E não se preocupe, porque no vídeo que eu vou fazer sobre isso, eu vou xingar uma galera. Mal posso esperar. Mas vamos lá, então. Você controlou minhas redes sociais, me explorou financeiramente e me assediou diversas vezes. Você achou que ia passar impune depois de tudo, né? Eu te disse que não iria te perdoar por ter me feito sair de casa pra me tratar daquela forma. Eu não te dei essa autoridade. Você me ridicularizou na internet toda e usou da minha visibilidade pra se autopromover. Parça, mas quantos anos que você tem também, tá ligado? Tipo, pô, você deixou o mano controlar suas redes, tá ligado? Você permitiu que ele falasse por você quando ele escreveu aquele roteiro, tá ligado? Tipo, pô, é foda, mano. É foda porque é complicado pra mim, entende? Eu não consigo sentir verdade nas suas palavras, tá ligado? E não é culpa minha, é culpa sua, porque você mentiu muito, já mentiu até sobre mim, eu não preciso aqui ficar relembrando. Mas eu juro que eu vou tentar manter um olhar mais cético, pra não ter uma opinião enviesada, entende? Mas assim, é complicado, pô, é complicado. Mas ok, eu entendo que, pô, não, o Yanni só controlou essas coisas, que eu estava em um momento frágil, né, devido a toda a situação, ok. Na época em que você entrou em contato comigo, eu mal conseguia sair da cama. Mal conseguia me defender. Eu tava totalmente debilitado. E você chegou pra mim com uma solução mágica, dizendo que era roteirista e que todos os ataques que eu tava sofrendo poderiam ser facilmente refutados por você. Mas que pra isso acontecer, eu teria que ir pra São Paulo pra gravar os seus dossiês. Porque segundo o que você disse, você tinha provas concretas de que o Jean era assediador e que a Thaís não traiu o namorado. Tá vendo? Que fita. E é mó esquisito, porque foi igual eu falei aqui no vídeo, pô. O moleque deve estar, eu não duvido que ele tava numa situação onde ele tava abalado e tal. E aí, o Yanni, que era pra ser o salvador, vai e fica com o Raluca. Não faz sentido. Isso faz sentido pra vocês? Mesmo que tenha sido tudo com forma consentida, né? Ainda assim esquisito. Entende? Porque ainda assim esquisito por conta do momento que isso teria acontecido. Então, de qualquer forma, pra mim, o Yanni já tá no erro só de ter ficado com o Raluca. Pensou com a cabeça do Peter porque você quis, ô caralho. Não fode? Tu queria ajudar o cara e de repente você ficou com ele, Yanni. Toma no cu, porra. E aí o Raluca, ele mostra uma call, onde nessa call o Yanni, ele, de acordo com o Raluca, ele falava coisas como: pô, tenho prova de que o Jean, ele é um assediador. E aí ele fala que não é isso que aconteceu. A Thaís não traiu o Terry. É caso de uma vítima que foi assediada. Imagina se tivesse traído, então. Você disse que expor a público esse fato era a chave principal pra me inocentar. Você disse também que tinha uma ideia genial pra eu me defender do processo contra o Jean, já que eu não tinha dinheiro pra pagar um advogado. A ideia era criar um privacy pra fazer as pessoas pensarem que eu ia publicar fotos mais 18, quando na verdade só teriam fotos de estúdio com roupas normais. E uma carteira de trabalho?
O que você acha de criar uma carteira de trabalho? Ajuda também, ajuda, né? Ajuda. Você disse que eu ficaria em São Paulo por 3 dias, que seria o tempo suficiente pra gravar os dossiês e tirar as fotos pro privacy. Conclusão, mesmo debilitado, eu fui. Chegando lá, ele não havia comprado nenhuma comida que ele tinha anotado. E como eu cheguei muito cansado, eu queria dormir, mas quando eu já tava deitado na minha cama, você entrou no meu quarto à noite dizendo que queria discutir sobre os dossiês. Mas o que você fez foi deitar e dormir na minha cama sem a minha permissão. Não duvido que isso tenha acontecido, não duvido. Mano, é foda porque eu não confio em quase nada que o Yanni fala. E eu também não confio em quase nada que o Raluca fala. Só é uma situação estranha, entendeu? Tipo, é foda, mano. No dia seguinte, quando a gente foi gravar o dossiê e eu li o roteiro, eu fiquei enojado. Mas ele disse que eu teria que confiar nele, porque eu não sabia de marketing como ele e eu já tava manchado na internet. Então eu não poderia falar nada como se fosse eu, e sim outra pessoa. Você disse que eu teria que ser a Júlia e não o Raluca. Isso me destruiu por dentro, porque Júlia pra mim era uma pessoa que representava todos os meus traumas do passado e que eu tinha deixado pra trás em 2018 pra me tornar o Raluca e superar tudo isso. Eu disse que eu não conseguiria fazer isso, mas você disse que era necessário e não importava o que eu queria, porque eu tinha que fazer pra salvar a minha imagem. Se o objetivo de vocês naquela época era salvar a sua imagem, Raluca, vocês fizeram isso da pior forma possível, viu? Porque aqueles 3 dossiês são ridículos e aquilo estragou de formas inacreditáveis a sua imagem pra sempre. Você disse publicamente que iria me dar suporte psicológico e emocional, não é? Mas o que você fez foi me dar Venvance, que é o remédio pra pessoas com TDAH, sendo que eu não tenho TDAH, e muito menos tinha receita pra tomar aquilo. Mas você disse que eu precisava tomar, porque eu precisava dele pra conseguir gravar o dossiê, e eu tomei. O remédio me deu arritmia, e eu comecei a chorar ainda mais depois disso. Mas você chamava a mulher que tinha feito a minha maquiagem pra limpar as minhas lágrimas e retocar a maquiagem de novo. Foi aí que eu comecei a ser a sua marionete. Cara, que bagulho creepy, mano. E o Yanni, ele admitiu isso em live, que ele deu realmente o remédio pro Raluca. Yanni, 2 coisas. Você não é psicólogo, caralho. Porque você tem essa mania de ficar diagnosticando os outros. De, ai, não sei, tal pessoa tem isso, tal pessoa tem aquilo. E eu já vi isso várias vezes. Principalmente naquela call de merda, aquela call lixo que você fez junto com o Jean. Onde você ficava diagnosticando ele. Sendo que você não é porra nenhuma. Você não é um psicólogo, você não é um médico. Você não é. E outra, por que você foi aceitar a porra do remédio também, Raluca? Por que você não falou, não quero tomar essa porra e ponto, acabou, tá ligado? Sim, porra, eu sei. Nossa, eu tava vulnerável, pá, mas, pô, mano, você podia ter falado não, tá ligado? Mas de qualquer forma, eu entendo que você tava fragilizado. Eu entendo, essa parte eu entendi. Mas eu questiono porque eu não confio em você, entendeu? Pra mim, cada palavra sua é de se questionar, entendeu? Tanto os gestos quanto o tom de voz que eu falava eram instruídos por você. E se algo não estava conforme você queria, você falava, faz de novo, eu quero sua voz mais fina agora. Ou também, faz de novo, eu quero você fazendo esse gesto de forma mais sensual. Eu me vi em um lugar desconhecido, sem dinheiro, com pessoas estranhas e longe de casa. Mas não tinha mais como ir embora a essas alturas do campeonato. Porque até mesmo pra ir embora, eu dependia dele pra me levar. Logo após a gravação dos dossiês, você me levou no estúdio pra tirar fotos pro privacy. E mesmo sabendo que não teria nenhuma nudez, eu tava bem desconfortável. Porque de qualquer forma, eu sabia que a partir do momento que eu falasse a palavra privacy, as pessoas iriam pensar sim que eu tava me prostituindo online. Mas eu precisava de dinheiro, então não tinha muita escolha. Mas quando eu voltei pro apartamento, depois de já ter tirado as fotos, você começou a dizer, no próximo ensaio, eu vou pagar um hotel de luxo pra você tirar umas fotos de lingerie bem sensuais. Ou seja, de acordo com o Raluca, o Yanni, ele queria que o Raluca fosse aos poucos, entre aspas, se degradando, entendeu? E mostrando cada vez mais o corpo e tal. Algo esquisito do caralho, se fuder também, bando de esquisito do caralho. Nossa, velho. O Yanni, velho, esquisitaço. O Raluca, esquisitaço. Todo mundo esquisitaço pra caralho. Porra, que merda, velho. Eu só queria saber em quem que eu posso falar, não, essa pessoa tá certa e essa pessoa tá errada. Não posso, velho. Não posso, porque não dá pra confiar, entendeu? Não dá. Lembra que eu disse que a ideia era eu ir pra São Paulo e ficar 3 dias e voltar embora? Então, acontece que quando eu cheguei lá, ele disse que eu teria que ficar 2 semanas, porque ele tinha pagado 2 semanas de Airbnb. E se eu voltasse embora antes disso, ele estaria desperdiçando o dinheiro dele. Então eu continuei lá. E depois de 1 semana, ele havia me dito que eu teria que ficar 1 mês. Porque ele me disse que eu teria que gravar mais vídeos resposta fora o dossiê. E que se eu voltasse embora antes disso, teria sido tudo em vão. Lembrando que eu tinha levado roupas pra ficar lá por somente 3 dias.
e tava muito frio. Então quando as minhas roupas de frio ficavam sujas, muitas vezes eu passava frio. Jesus, mano. Mano, eu não sei nem o que falar sobre isso aqui, velho. Eu não aguentaria um dia do lado do Yanni, velho. Um dia do lado do Yanni eu ia ficar maluco já. Nossa senhora, mano. Eu não aguentaria um dia do lado de nenhum desses dois aí, mano. Nem do Yanni nem do Haluka. Vixe Maria. Só de ver o vídeo já é difícil pra mim. Imagina passar mais de 30 segundos do lado desses dois, velho. Nossa, mano. Ave Maria, que isso, velho. Enfim, depois de 2 semanas, deu tempo do Airbnb e ele disse que eu teria que ficar no quarto dele por um dia. Só pra dar um tempo pra ele conseguir um outro quarto pra mim. Eu comecei a achar tudo aquilo muito estranho, mas eu não queria acreditar no que tava acontecendo. Então eu mentia pra mim mesmo, dizendo: ah, tudo bem, é só um dia, depois eu vou ter um quarto pra mim de novo. Eu não vou morrer por causa disso. Só que no dia seguinte, ele havia me dito que ele tinha esquecido de pegar um Airbnb pra mim. E no outro dia, ele disse que tinha esquecido novamente. Até que eu comecei a me irritar, porque eu não tava me sentindo confortável de ficar no mesmo quarto que ele. Então ele começou a dizer que eu tava sendo tóxico. Porque o único motivo de ele estar esquecendo é porque ele tem TDAH e autismo leve. Mas que não era pra me preocupar porque ele já estava pegando um outro quarto pra mim. Só que passou mais uma semana e ele ainda não tinha pego. Até que chegou um dia que eu tava dormindo e ele começou a passar a mão na minha perna por trás e colocou a mão dentro da minha calça. Ele disse que o fato de eu ser obediente e virgem deixava ele louco porque eu era apertadinho. E eu tirei a mão dele e disse que eu não pretendia perder a virgindade com ele, porque eu não gostava dele. Acusação gravíssima, mano. Acusação gravíssima. Então e aí? Nós acredita ou não no Haluka? Nós acredita ou não no Yanni? Não consigo, mano. Não consigo, tá ligado? É confuso pra mim. Eu fico numa sinuca de bico e, tipo, pensando, pô, mano, quem que tá metendo louco nessa história? Tipo, os dois já são conhecidos por meter o louco. Agora, pra adivinhar quem tá metendo mais o louco, nossa senhora. Eu tava totalmente em choque e assimilando o que tava acontecendo na minha cabeça. Porque antes de eu ir pra São Paulo, ele sempre deixava claro o quanto ele tinha desprezo por situações de assédio. Então era a última pessoa que eu esperaria que ia me assediar. Porque eu sei como é dolorido. Eu cresci numa casa com 4 mulheres. Eu sei como é dolorido passar por situações como essa, situações diárias. Mulheres passam recorrentemente. Eu lembro que ele ficava insistindo pra pegar a camisinha e eu falava que não, que era pra ele parar com isso e dormir logo. No dia seguinte, eu disse a ele que eu queria ir embora pra minha cidade. E ele disse que se eu fosse embora eu estaria sendo fraco, porque eu ainda não tinha cumprido com o meu objetivo. E eu pensei, depois de tudo que eu passei eu não posso ir embora ainda, porque eu teria passado por tudo aquilo por nada. Então eu aguentei. Tudo em prol de limpar a minha imagem e ter meu trabalho de volta. Foi aí que eu comecei a ter crise de ansiedade. E a única forma que eu encontrei de lidar com aquilo era bebendo. Porque de alguma forma, quando eu tava bêbado, eu me sentia totalmente anestesiado da situação. E várias vezes eu dormia no salão de festas pra ele não tocar em mim. E os comportamentos dele comigo iam piorando a cada dia, até o ponto de que ele simplesmente chegou perto de mim pelado. Por sorte, eu tenho a prova disso em vídeo. Teve um dia que eu tava testando os filtros do TikTok e ele deitou do meu lado nu. Ele não percebeu que eu tava gravando, e ele deu um tapa na minha bunda. Repare que eu tava vestido e ele não. E eu regalo os olhos espantado quando ele dá um tapa na minha bunda. Seu vídeo tem uma marca d'água do TikTok, mano. Tu postou essa parada, tem uma marca d'água do TikTok, velho. Tipo, da onde veio essa marca d'água? Você postou isso? E se você postou, o Yanni te deixou postar isso? Que seria uma prova contra ele mesmo? Tá ligado? Pô, confuso. Mas, tem um vídeo. Dá pra ver aí que isso daí aconteceu, pô. Mas... sabe? Eu sempre ficava chocado com isso, porque eu nunca dei autoridade pra ele se comportar daquela forma comigo. Pelo contrário, desde a primeira call que eu fui com ele, eu deixei clara minha repulsa a toque físico. Acho que ele se aproveitava de mim, porque ele sabia que na situação em que eu me encontrava, ninguém acreditaria em mim. Então ele poderia fazer o que quisesse comigo. Você chegou até mesmo a usar os meus cortes da perna contra minha vontade no seu dossiê. E como se não bastasse, na primeira vez em que eu me cortei em São Paulo, você ligou pra tia Cita e pro tio Guim, dizendo pra eles que eu tinha me cortado por causa deles, sendo que isso é uma mentira. Eu havia me cortado porque eu tava com tanta raiva de você devido aos abusos constantes, que eu enfiei a faca na minha perna pra não enfiar em você. Tá porra! Eita porra! Nossa! Além de todo o assédio constante, o cara vivia na sujeira e me obrigava a viver junto com ele. Ele não lavava a própria louça e não limpava o próprio apartamento já tinham 3 semanas. O lugar fedia. O único conforto que eu tinha era poder ficar no meu PC. E nem isso eu conseguia, porque ele tinha tomado posse do meu PC e ficava jogando Valorant o dia inteiro. Até que eu cheguei ao meu limite e comecei a jogar tudo na cara dele. E ele me respondia dizendo que eu precisava fazer terapia, porque eu tava sendo tóxico e abusivo com ele, já que ele tava me ajudando e eu tava sendo ingrato com ele. Ele chegou até mesmo a falar que eu tinha borderline
e que eu tava culpando ele por isso. Até me diagnosticando o cara tava. Ah, isso aí ele faz mesmo. Isso aí a gente sabe que ele faz mesmo. Ele tem essas ideias tortas. Ah, Yanni, velho. Yanni é cheio de ideia torta. Que ele começou a cobrar tudo que ele tinha pago até então. No total, eu tinha faturado 17 mil com o Privacy na época. E desses 17 mil, ele pegou 11 mil pra ele, pra pagar tudo o que ele tinha pago pra mim até então. No último dia, tivemos uma briga muito feia no WhatsApp. Reparem como ele se contradiz, dizendo que eu exalava bebida alcoólica. E logo em seguida diz que não percebeu que eu tava bêbado no dia que ele tentou tirar minha virgindade de novo. Sim, esse ponto aí é esquisito. O Yanni falava que, o Haluka bebia todo dia, aí depois, naquele dia em específico, o Haluka não bebeu. Suspeito, velho. Muito suspeito. E finalmente ele me levou embora. E ele me disse pra eu não contar pra ninguém sobre a nossa briga e todo o ocorrido. Porém, logo quando ele voltou pra São Paulo, ele foi direto falar com a Rebeca e o Jean, dizendo que eu acusei ele de assédio. Quando, na verdade, eu tinha seduzido ele e eu queria perder a virgindade com ele. Mas ele não quis. Foda que nessa situação aí fica uma palavra contra a outra, tá ligado? Isso que é foda, mano. Tipo, quem será que tá mentindo? O mentiroso 1 ou o mentiroso 2? Nossa, velho, é complicado, rapaziada. É complicado, não é fácil não. Assim, isso é uma acusação muito séria, mano. Muito séria, assim. Tipo, muito séria mesmo. Sobre a monetização. Já sabendo quantos que ele tinha ganhado, só pra saber o que ele ia falar. Cara, uma coisa que eu achei um absurdo é que, tipo assim, todo mundo ficou em cima de tu por causa da parada do... ele tá fazendo isso pra ganhar dinheiro, não sei o que tem, sendo que tu nem ganhou nada com a AdSense, tá ligado? Não, velho. Se eu não me engano, você Nossa, eu tô milionário. Você tava tentando coisar lá um negócio da AdSense e não funfava, né? Você falou pra mim. Não, eu não ganhei nada de AdSense. Então... Eu ganhei, pra falar que eu não ganhei nada, eu ganhei $60 de AdSense. 60 Literalmente, $60 foi o que eu ganhei de AdSense. Caraca, $60. A questão é que ele mandou o print pra uma pessoa do AdSense dele. E essa pessoa enviou pra mim. E essa foi a quantidade que ele ganhou de verdade. Ele me disse também que o Cor foi perguntar pra ele se teve alguma coisa entre a gente. E ele disse que teve e foi consensual. Sendo que ele sabe que isso não é verdade. Você começou a espalhar pra Deus e o mundo que a gente teve algo consentido. Porque você tava com medo das pessoas saber uma outra versão da história, né? Eu te disse que se for pra ficar falando dessa situação, que ou você conte o que realmente aconteceu, ou não fale nada. Ih, João, Yanni caloteiro confirmado? E aí, Yanni, você não era o cara da Bolfunfa? O cara que não sei o que lá, que é empresário, é agência? Aí, Yanni, vamos pagar aí, ó. Vamos pagar aí a rapaziada aí, Yanni, tá ficando feio já, hein? Vai, ô caloteiro. Tô zoando, você é louco, brincadeira. E aí ele teve a cara de pau de falar pra mim que só sentiu atração por mim no dia da gravação dos dossiês. Que era um dia que eu tava totalmente abalado e chorando. Eu fui sincero quando eu falei, tipo, eu nunca tinha tido nenhuma segunda intenção com você até o dia que a gente gravou o dossiê, que foi a hora que a gente voltou pro quarto e tipo... Como você conseguiu sentir atraído por mim, velho? Eu fiquei chorando o tempo inteiro. Você falou que sentiu atraído por causa do seu força, né? Por causa da segunda vestimenta e tal. Caralho, eu ficava chorando o tempo todo, filho. Como que você conseguiu sentir atraído? Mas você tava... Porque você tava sendo forte, você tava segurando o choro, mano. Nossa, que maluco cabuloso. Sai daí, ô esquisito do caralho. Nossa, o maluco é todo depressivo 3 lá, chorando. E ele sentindo atração pelo caba. Não, sai daí. Olha as ideias, olha que ideia torta. Ave Maria, nossa. É como eu disse, eu não acredito nem muito no Haluka, nem muito no Yanni. Fico mais aqui, beleza? Não sei se de fato aconteceu. Se você de fato tiver sofrido esse tipo de coisa, desejo melhoras, que você se recupere e que o Yanni seja responsabilizado. Se for mentira, por favor, você seja responsabilizado, Haluka, e que, sei lá, o Yanni se recupere bem de ter sofrido uma falsa acusação dessas. Eu já ia fazer um vídeo sobre o Stott e o Yanni, né? Então eu só tava esperando sair o vídeo do Stott pra ter uma conclusão e poder falar pra vocês tudo aí e minha opinião sobre isso. Então, vou esperar o vídeo do Stott então, pra ver o que vai ter aí de novo, não é mesmo? Siga nas minhas redes sociais. Considere me apoiar no Apoia-se, porque assim você vai estar ajudando a financiar esse canal aqui, pagando os meus editores. E entre no Membros também, que você também vai estar ajudando a pagar os editores. Entrando no Membros ou entrando no Apoia-se, você tem direito a entrar em um Discord exclusivo, onde eu estou. Não vou entrar em call, muito raro eu entrar em call, mas a gente vai conversar direto pelo chat, tá bom?